Onde queres que a preparemos? Antes de ouvirmos essa mensagem, é bom lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, os versos 7 a 20. Onde devemos celebrar a ceia do Senhor? Esta pergunta, feita por muitos, traz à tona a triste causa pela ruína do testemunho do corpo de Cristo, que é a Igreja. Mas antes mesmo da existência da Igreja, por ocasião da última ceia, a Igreja ainda não havia sido formada. Isto aconteceu somente em Pentecostes, em Atos 2. Encontramos essa pergunta sendo feita em Lucas 22, no versículo 7 em diante. Ali encontramos o Senhor ordenando aos seus discípulos: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Verso 8. E eles fizeram a mesma pergunta: Onde queres que a preparemos? Verso 9. Esta é a pergunta de uma alma submissa ao Senhor, que deseja fazer a vontade dele acima de tudo. Sabemos que essa seria a última ceia do Senhor com seus discípulos, antes de morrer numa cruz. E foi nessa ocasião que ele pediu que fizessem isso em memória de si, repetindo posteriormente o mesmo pedido a Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Já no caráter de uma ordenança àqueles que faziam parte da Igreja. Ao receberem a ordem do Senhor, os discípulos não fizeram o que achavam melhor e nem se dirigiram ao lugar mais próximo de suas casas ou aonde se sentissem bem. Tampouco procuraram qualquer lugar que lhes parecesse digno de tal evento. Mas com a simplicidade de uma criança, perguntaram ao Senhor: Onde queres que a preparemos? E a resposta do Senhor é muito instrutiva, se aplicarmos espiritualmente a nós nesses últimos dias. Primeiramente, no versículo 10 de Lucas 22, o Senhor ordena que entrassem na cidade, verso 10, o lugar onde devemos lembrar sua morte enquanto estamos aqui é neste mundo, em meio a toda a confusão criada pelo homem. Mas como veremos adiante, separados dela. Ali, eles encontrariam um homem levando um cântaro d'água, verso 10, e deveriam segui-lo. Não era comum encontrar um homem levando um cântaro d'água, pois esta era uma tarefa típica das mulheres, como encontramos em João 4 e em muitas passagens do Antigo Testamento. A menos que esse homem fosse um servo, isso nos fala do Espírito Santo, pois é nesse caráter de servo que ele se encontra no mundo, na presente dispensação, levando as pessoas a Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versos de 7 a 15. O homem levava um cântaro d'água. Esta é um símbolo da palavra de Deus, conforme encontramos em Efésios 5, 26. O homem com o cântaro os levaria a um grande cenáculo mobiliado, verso 12. O cenáculo, que é o andar superior de uma casa, nos fala de um lugar que, embora neste mundo, encontra-se acima das coisas da terra, um lugar elevado. O aposento era um grande cenáculo. Havia espaço suficiente para todos os convidados. E o fato de estar mobiliado demonstra que alguém já havia preparado acomodações suficientes para os que ali fossem. E eles, obedecendo às ordens do Senhor, encontraram tudo exatamente como lhes foi falado e, chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Verso 14. E ali ele lhes fala da sua morte. Verso 15. Tudo isso é muito instrutivo para nós. Em primeiro lugar, temos que buscar o Senhor quanto ao que devemos fazer e onde devemos fazê-lo. Ele nos mostrará com certeza. Então, devemos seguir o homem com o cântaro d'água, uma figura de acompanharmos o Espírito Santo naquilo que ele leva, ou seja, a palavra de Deus. Não encontraremos na palavra
coisa do tipo: vá a esta ou aquela denominação, pois não encontramos na doutrina que foi dada à Igreja denominações diferentes para aqueles que fazem parte de um mesmo corpo. Efésios 4:4. A única distinção era feita quanto à localização geográfica dos crentes. Por exemplo, da igreja que está em Éfeso, Apocalipse 2, verso 1. Também não encontramos coisas do tipo: vá onde desejar ou ao lugar onde se sentir melhor, como se os crentes não tivessem qualquer guia seguro e tivessem que seguir sua própria vontade ou sentimento. Encontramos isso quando abrimos Deuteronômio, capítulo 12, verso 8, e versos 13 e 14, e também em Juízes, capítulo 21, verso 25. Também não encontramos o conselho que normalmente é dado: vá à igreja mais próxima de sua casa, que nesse tempo de fim tem lançado muitos nas garras dos verdadeiros mercenários da fé. Encontramos essa passagem em 2 Pedro, capítulo 2. O que não encontramos na palavra de Deus, não devemos fazer. Encontramos em Mateus 18:20 a indicação de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor Jesus e ao seu nome somente, ele estará no meio. O que equivale a dizer que ele se porá à mesa com os seus que ali estiverem. Portanto, é pela palavra de Deus somente e não pelos costumes dos homens, ainda que sejam cristãos, que encontramos o lugar onde Deus quer que celebremos a ceia. Tal lugar está acima das coisas deste mundo, assim como o cenáculo que vimos, e Deus preparou acomodações para todos os que desejarem se dirigir para ali. O cenáculo era grande e estava mobiliado. Trata-se do lugar onde o Senhor colocou o seu nome, e mais nenhum outro, onde ele é o centro de todas as atenções e sua autoridade é reconhecida. Vejamos então em 1 Coríntios 5, versos 4 e 12.